Estamos aqui, então, nesse esforço de conseguirmos compreender alguma coisa sobre a arte de ler. E eu fiz questão de não entrar direto no assunto, para vocês não acharem, para nós não ficarmos com o mesmo problema aqui desses malucos que ficam aí com essa conversa de hábito de leitura. Como se a leitura fosse alguma coisa desvinculada das outras coisas. Então, o que nós fizemos até agora é usar a primeira metade do nosso tempo para deixar claro o contexto dentro do qual a leitura existe. A leitura é uma capacidade, uma técnica, uma arte, né, de você encontrar o tesouro dentro de um determinado baú fechado. Isso é a leitura, tá? Então, se quiser uma definição para sempre, uma definição prática, leitura é a arte de encontrar o tesouro dentro do baú. O problema de quem fica com esse negócio de leitura é que o pessoal fica indo de baú em baú e não consegue abrir nenhum. Então, qual é o sentido que tem uma coisa dessa? É uma perda de tempo extraordinário. Inês, tem um escritor que falou, igual recentemente, que hoje, no mundo moderno, está tudo muito rápido, a gente não pode se aprofundar, você tem que surfar a século Pois é, então, no lugar de aula de surf, nós estamos fazendo aula de cultura, que é exatamente o contrário. Em vez de leitura dinâmica, nós temos que fazer a leitura lentíssima. E não é isso? Tá? Então, é tudo ao contrário. Então, em vez do fast food, fazemos o slow food. Tem, aliás, um movimento aí, slow food, que é simbolizado por como é que diz, um escargot, né, um desses bichinhos de jardim, né, caracol de jardim, que tem que fazer exatamente o contrário dessas tendências malucas aí. Então, esse negócio de surfar por tudo é uma maneira de você conseguir criar o que é, afinal de contas, o projeto? O que parece que é o projeto da educação pública no Brasil? É criar milhões de idiotas completos. Como é que pode uma coisa dessa? Qual é o sentido? Então, quando você pega alguém que faz alguma coisa diferente, que está interessado realmente em fazer, então você tem aqui a experiência aqui em Paranavaí do Kaique, né? Tem a Cleusa, o professor que está ali, né? Vocês têm assim uma espécie de ilha no deserto, porque no mar, né? No mar revolto, porque o problema central é que a maior parte das pessoas ligadas à educação perderam completamente de vista o significado dessa palavra. Esse é o primeiro problema central. Então, quando a gente perdeu o significado e não tem mais ideia do que nós estamos falando, então fica difícil de conseguir qualquer progresso, não é? Então, o que nós precisamos aprender agora de manhã é algumas coisas fundamentais sobre a arte de ler. E a arte de ler aqui foi batizada agora para sempre como a arte de abrir os baús e tirar os tesouros de dentro. Então, ler é botar a mão no tesouro que está dentro do baú chamado texto, livro, né, novela, romance, o que for, tanto faz. É isso que nós vamos tentar agora. Não é a única maneira pela qual a cultura vem para você, não. Tem também as outras formas. Mas nós não temos aqui modo de lidar com todos os assuntos ao mesmo tempo, porque nós já temos pouquíssimo tempo para falar apenas desse. Então, o nosso assunto agora é sobre a arte de ler. E o problema da arte de ler, e a razão pela qual ele foi escolhido, é porque de todos os meios de transmissão de cultura, esse é o mais poderoso de todos. Tá? Nenhum meio é tão poderoso quanto esse, como o ler, é o mais poderoso de todos. O problema da leitura, sempre pressupondo que você deseja sinceramente produzir um projeto de obter cultura para você mesmo. Então, o problema da leitura, pressupondo que você de fato, sinceramente quer isso, ele tem sempre que resolver 3 perguntas. 3 perguntas. E as 3 perguntas são as seguintes. Primeiro, o que é que você deve ler? Segundo, em que sequência? E a terceira, como? As 3 perguntas fundamentais que, no fundo, você vai ter que resolver para poder fazer essa descoberta do tesouro. O que você deve ler, em que sequência e como. O primeiro problema é um problema muito grande. Reparem que quando
eu venho aqui todo mês e trago um cardápio de livros, eu estou tentando resolver esse problema para vocês. Por quê? Porque, como eu passo metade da minha vida estudando, então eu estou fazendo o trabalho de triagem, né? Estou fazendo um trabalho de triagem do mundo escrito. Então, esses 100 livros que eu escolhi nesses 5 anos de férias que eu tirei 5 anos de férias de economista para fazer esse projeto, preparar 20 livros por ano. Esses 100 livros que estão aos poucos sendo definidos, a definição de 16 mais 40, 56 já estão definidos. Esses outros que faltam têm que ser escolhidos numa lista de 200, mais ou menos. Então, esses 100 livros que vão acabar sendo escolhidos são o resultado de uma escolha criteriosa do que é que a gente deve ler como sendo um patrimônio pessoal completamente indispensável, assim. Mas não sou só eu que faço essas listas. Por exemplo, se vocês pegarem esse livro aqui, ó, a base do nosso conversa de hoje é esse livro aqui, ó, Como Ler um Livro, escrito por 2 autores americanos, o Mortimer Adler, que é o principal autor, e o Charles Landowne. Esse é o livro central do esforço que se faz aqui em Paranavaí de aprender a ler. Ele, no final desse livro aqui, ele traz uma lista com... A lista que o Mortimer Adler traz é uma lista de 137 autores, dos quais aí 2 ou 3 livros por autor, significa que é uma lista aí talvez quase 500 livros, que na opinião do autor aqui, seriam os livros mínimos que uma pessoa deveria ler na vida para adquirir um verdadeiro acesso ao patrimônio humano. Eu não concordo com a lista do Mortimer Adler, e ele certamente não concordaria comigo se ele estivesse aqui para reclamar, né? Não é isso, né? Provavelmente com mais razão do que eu, né? Pior ainda, né? Porque não há 2 listas iguais. Enquanto o Mortimer Adler faz uma lista tentando colocar aqui dentro todas as contribuições que influenciaram o mundo ocidental, na lista que eu mostro para vocês, eu não faço isso. Eu apenas coleciono livros que, de alguma maneira, eles ajudam a entender a ordem ou desordem do mundo. Então, a minha perspectiva de escolha é diferente do Mortimer Adler. E é por isso que essas listas são diferentes. Portanto, o primeiro problema, que é o que ler, é um problema bem grande de resolver. E eu sempre digo para quem me procura, alunos, né? Eu tenho alunos de pós-graduação de universidade, quer dizer, mas como é que eu sei estudar? É simples, você pega um primeiro livro que você, um primeiro livro que for de fato um livro indiscutivelmente bom, e veja quem é que esse autor está recomendando, quem é que ele cita. Uma lista de uma biblioteca vai se formando ao longo dos anos. Então, eu tenho uma biblioteca muito grande que eu fui formando ao longo dos anos. Como formando? Eu fui juntando, né? Juntando uma coisa com a outra, até você ter livros que tenham um parentesco entre si. E você faz a sua biblioteca desse jeito, não tem outro modo. Aliás, uma das coisas mais divertidas da vida é fazer isso. Porque a ideia de alguém te dar a lista completa é sempre um pouco empobrecedora. Agora, se você faz a sua própria lista, você vai vibrando, né? É mais ou menos aquela sensação de ir completando o álbum de figurinhas que você tinha quando tinha 12 anos. Então você de vez em quando acha um selo, assim, acha um livro precioso, fico feliz da vida, toma um chope para comemorar. Talvez, embora o chope não seja mais importante do que a descoberta. Mas é uma coisa maravilhosa você descobrir num sebo, num canto esquecido, um livro precioso que ninguém viu. Coisa maravilhosa, né? A sensação incrível. Então o problema de o que ler é um problema meio difícil de resolver. Porque quantas pessoas você consultar, tantas listas você vai receber. Eu entrego uma lista para vocês aqui, que são dos 100 livros, sendo que aqui o CODEP já tem ideia dos primeiros 56, que são os 20 do ano que vem em Curitiba, que é o programa matriz, né, o programa mãe, mais os 36 que já foram feitos. E, no entanto, a minha lista não é necessariamente a melhor e não é a única. Então, eu tenho consciência disso. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, independentemente da lista. No fundo, qualquer lista terá sempre 3 tipos de livros. Há 3 tipos de livro, e essa é uma classificação
feita por um jesuíta francês chamado Serpian. Escreveu um livro chamado Conselhos sobre a Vida Intelectual, aliás, livro precioso que está sendo reeditado agora pela primeira vez no Brasil, em português. Tem edições portuguesas disponíveis, mas está sendo editado em português no Brasil pela primeira vez, 80 anos depois de ter sido escrito. Chama-se Conselhos sobre a Vida Intelectual, logo está aí para poder ser comprado. E o Serpian diz que há 3 tipos de livro que você lê. Você lê livros para entretenimento. O primeiro tipo de livro que você pode ler, a primeira família de livros, é livros de entretenimento. É um livro que você lê sem preocupação com conteúdo. No fundo, é só para passar o tempo. Vai dessas pequenas novelas como Bianca, Sabrina e Júlia, né? Eu leio todas. Nada explica melhor para um homem a psicologia feminina do que você ler. É questão de estratégia, espionagem. Até, na minha opinião, a maioria dos romances policiais são isso. Tá? A maioria dos livros de ficção científica são isso. A maioria dos livros que se chamam de best-sellers, esses livros que são feitos assim nesse formato mais ou menos básico, que é o equivalente no livro à novela na televisão, quer dizer, aqueles clichês, né, aquelas histórias que se repetem, quer dizer, esse tipo de livro é um livro feito assim, sem nenhum compromisso, é feito para você apenas passar o tempo, é literatura de diversão. Não há mal em fazer isso, nenhum mal, pode fazer à vontade. O que você deve imaginar é apenas que isso tem um poder limitado, quer dizer, essa limitação, o poder que esses livros têm de enriquecer a sua vida com cultura é muito pequeno. No fundo, é apenas o pessoal do hábito de leitura é que vive nisso. Uma vez eu me apaixonei por livros de literatura policial, li 200 livros de literatura policial. Conheço todos os detetives, só que não lembro de nenhuma história. Porque são histórias que não têm nenhuma densidade nenhuma e você esquece tudo, eu nem lembro mais. Eu lembro de um ou outro detetive, tem um outro muito divertido, mas no fundo os livros de história policial, com exceção de um ou outro é um genial, mas são de modo geral apenas para vocês lerem, assim, no avião, esperando o ônibus, entendeu? Vai daqui para não sei aonde o ônibus, vai ficar 8 horas, então lê lá uns livrinhos assim, são livros que não têm grande importância. Na adolescência, é até importante que comece por aí, não é? Porque o interesse Bianca, dessa vida, está voltado para aquele assunto. Aí pode ajudar a criar um hábito. Olha, eu posso propor para uma mocinha um romance como O Vermelho e o Negro, que é muito mais profundo do que a Bianca, a Sabrina e a Júlia. Então, se eu estou incumbido de orientar os meus filhos, né, então estávamos conversando nós dois agora no intervalo sobre esse problema. Quer dizer, você não deve impedir que os seus filhos adquiram um hábito de leitura. Você não pode soltar a criança sozinha, lendo tudo quanto é porcaria, de uma maneira assim industrial. Porque isso não vai surtir o efeito que você quer. É apenas uma maneira assim de a criança ficar meio perturbada com aquelas coisas todas. Então, uma metodologia pessoal que funciona é assim: você precisa ajudar o seu filho a escolher os livros que ele lê. Então é preciso ter alguma orientação, algum critério, dizer assim: olha, minha filha, você vai ler a história do Julien Sorel, ela vai se apaixonar pelo Julien Sorel, que é uma figura apaixonante, todas as mulheres morrem de amores por ele. Tá? E ela vai ter a mesma sensação que está lendo a Bianca e a Sabrina, mas só que ela vai entrar numa história. Vermelho e Negro está aqui no nosso programa do ano que vem. Tá? Ano que vem nós vamos ver o Vermelho e Negro lá por setembro, eu acho, não lembro mais. O Vermelho e Negro é a história do Julien Sorel, que é um menino que quer vencer na vida. E ele é ajudado pelas mulheres em geral assim, a fazer isso. Mas eu não vou contar a história toda, né? Vocês vão acabar não vindo aqui em setembro, para eu contar, então vamos esperar até lá. Mas quando você ajuda a sua filha a ler o Vermelho e Negro, ela vai fazer o mesmo investimento de tempo que ela fez para ler 10 revistinhas da Bianca e da Sabrina, e, no entanto, ela vai se entender aquela história, aprender uma coisa sobre a vida incrivelmente profunda. Então, você precisa ajudar a sua filha a descobrir o Vermelho e Negro,
Se você não sabe, você pode pedir ajuda para alguém, né? Então é para isso que tem o programa aqui, esse nosso programa é para isso. Quando eu digo nosso programa, estou falando das expedições da sexta-feira à noite, né? Porque o nosso dia de hoje é um dia excepcional, não é um dia normal, é um dia especial para compartilhar com mais pessoas essas noções ligadas à leitura. E depois que o seu filho lê o livro, você tem a obrigação de dizer para ele assim, perguntar assim, escuta, como que é a história que você leu? Não pode fazer nenhum ato de interpretação do livro antes da criança ser capaz de contar a história que leu. Não é assim que a gente faz aqui na sexta-feira? A gente não sai interpretando a obra. Antes de qualquer interpretação da obra, nós não fazemos aqui um resumo da obra, que é uma garantia de que a gente entende a história tal como ela foi contada. Então, antes de poder interpretar a obra, nós temos que dizer assim, como é que é a história que está contada aí? E a criança tem que dizer, contar a história com certo detalhamento. Se ela não é capaz de contar a história com suficiente detalhamento, leu mal. Então aí já tem que voltar para o início. Então depois que o seu filho é capaz, o seu aluno, não, o seu filho, for capaz de contar a história que leu, né, como se ele fosse o autor, aí então você tem que fazer a pergunta final, checkmate. É assim, tá bom, então tá. O que significa isso? E se você não fizer essas três etapas, você não está lendo de verdade. Você está lendo, mas não está lendo. Está lendo, mas não é bem ler. É isso que a manhã de hoje quer ajudar vocês a entenderem. Porque há diversos graus de leitura. E a leitura tem que ser o grau verdadeiro, aquilo que se chama de leitura de verdade, é o que o Mortimer Adler chama de leitura analítica. A leitura analítica é quando eu, finalmente, abro o baú e ponho a mão no tesouro. Se a criança não pôs a mão no tesouro, então não adiantou muito fazer aquele esforço. Aquele esforço foi um esforço mal aproveitado, não teve muito valor. Então eu preciso ajudar os meus alunos, os meus filhos, né, aqueles que toparam ser ajudados por você precisa aprender a ajudá-los, fazendo a seleção do que se vai ler. Porque senão, olha, senão o mundo é impossível. Por exemplo, tem um romance chamado O Homem Sem Qualidades, que tem lá uma figura lá de um general chamado von Bodewehr, general von Bodewehr. Esse general, Sturm von Bodewehr, que é uma coisa engraçada em alemão, Sturm von Bodewehr, é uma expressão cômica assim. E esse general Sturm von Bodewehr frequenta um grupo de granfinos em Viena, que estão na história do Homem Sem Qualidade, estão preparando os festejos do cinquentenário ou do jubileu, não lembro mais quantos anos são, do rei da Áustria, né, que iriam acontecer, não aconteceram porque a Primeira Guerra Mundial impediu. Aconteceu em 17, 18, alguma coisa assim. Então os granfinos montaram uma comissão de granfinos para estudar como seriam os festejos. E esse general representa o exército austríaco na reunião. Só que ele se sente muito mal porque aqueles granfinos são todos assim, beletristas, no sentido antigo, todos eles assim falam difícil, expressões difíceis. Entenderam o que é um beletrista? É alguém que fala difícil para parecer que sabe alguma coisa, quando na verdade tudo pode ser dito em linguagem simples, tudo pode ser contado sem nenhuma dificuldade. Até depois pode ser que algumas coisas demorem um pouco, mas você sempre pode contar. E esse Sturm von Bodewehr está muito impressionado, porque ele não se sente bem naquele ambiente, que é um ambiente muito sofisticado para ele. Então, ele resolve tirar a diferença. Ele, então, monta um plano, que ele ficou dias fazendo, um plano assim, militar mesmo, para entrar na biblioteca de Viena e ler os 2.600.000 livros que tinham lá estocados. Que tal? E chega lá e fala assim, chegou o bibliotecário e falou assim, vou começar a ler o primeiro dos 2.600.000 livros, porque ele acha que o único jeito que tem dele se equiparar àqueles granfinos lá é que ele aprenda tudo que ele sabe. Então ele quer ler todos os livros do mundo, isso é impossível. Quantos livros você consegue ler por ano? Olha, eu leio uma porção, mas eu tenho uma vida que propicia isso. Mas que você consegue ler um livro por mês? Não, quase ninguém consegue fazer isso. Ler de verdade não consegue.
Talvez alguém que esteja acompanhando aqui as expedições e que lê sempre o livro da vez é capaz de fazer isso, mas se você conseguir ler de verdade, quando digo ler é sempre, pegando o tesouro de dentro da caixa, se você consegue fazer isso, um livro por mês, isso já é uma coisa extremamente grande de esforço. É um esforço que quase nenhum brasileiro é capaz de fazer. Tirando aí uns poucos milhares de brasileiros, ninguém faz isso. Então, eu tenho que resolver o problema do que eu vou ler, porque senão eu não consigo nem começar. E o que eu vou ler depende, então, de uma série de aconselhamentos. Se eu não tenho tempo para ir na tentativa e erro, eu me dou conta, por exemplo, de quanta besteira eu li na vida. Eu li todo o Michel Foucault, li todo o Wilhelm Reich. Eu não devia ter feito isso jamais. Não que eles não tenham valor nenhum, entendeu? Tem algum valor. Eu tenho uma regra assim, que é assim, até um relógio quebrado está certo às vezes por dia. Então todo livro, pior que seja, tem alguma coisa para me ensinar. Mas se eu tivesse tido alguém que tivesse me orientado, eu teria lido todo Aristóteles, todo Platão, com 22, 23 anos, eu teria feito uma economia de tempo na minha vida, do que ter que passar anos depois desfazendo os estragos. Porque esses livros todos aí estragam a sua cabeça. Ficam essas pessoas indicando esse livro, O Mundo de Sofia, para as pessoas lerem. É uma barbaridade, não leia isso de jeito nenhum. Não vai ajudar você a entender filosofia, vai estragar a sua cabeça para a filosofia. Não é esse livro que você deve começar a ler para entender filosofia. Quer um livro para ler filosofia? Leia A Consolação da Filosofia de Boécio. Aliás, está no nosso programa aqui também, no ano que vem. Então, como todo mundo parte de uma precariedade de indicação, na prática, o nosso pouco tempo e os nossos minguados recursos para a leitura acabam sendo desperdiçados com uma porção de coisas cujo único resultado final foi estragar mais um pouco nossa cabeça, que fenômeno esse que acontece na proporção direta do esforço que eu faço para ler aquilo. E quanto mais eu me esforço para ler, pior fico, porque mais estraga a minha cabeça. Determinadas coisas não devem ser lidas em determinadas fases da vida. Além do problema de saber o que ler, portanto, eu tenho um segundo problema, que é saber em que sequência ler. Determinados assuntos não são compreensíveis por gente muito jovem, por exemplo. O Vermelho e Negro tem que ter 15 anos para ler. Não dá para ler. Menos de 15 anos é muito difícil. Uma mocinha talvez consiga, menino já é mais difícil. Mesmo uma mocinha é talvez difícil de ler o Vermelho e Negro realmente com 15 anos. Por quê? Porque para entender aquela história tem que ter um pouco de vivência real, né? Vivência, tem que ter um pouco da visão da vida concreta e tal. Então não é qualquer livro que você deve ler em qualquer sequência, porque alguns livros não são capazes de se demonstrar para você. Eles não abrem, eles não se demonstram se você não tiver um conjunto de experiências de vida anteriores que permitem ter as chaves com que você abre o baú. Determinados baús só se abrem para determinadas pessoas em certos momentos da vida. Se você for pensar bem, está cheio de história que conta isso. Né? Cheio de história de criança, sobretudo, que conta essa situação. Que quando tem uma história infantil, que tem lá uma criança que não consegue abrir, não consegue acessar alguma coisa, essa história é essa que eu estou te contando. É para a criança saber que determinadas coisas precisarão de tempo e maturidade. Chega uma certa idade da vida que você pode ler tudo. Mas o teu grau de capacidade de compreensão também irá variar conforme a idade. Os gregos achavam, por exemplo, que ninguém devia se meter a estudar filosofia com menos de 30 anos. Antes de 30 anos, você não tem uma vida concreta suficiente para poder entender coisas especulativas. Então, até os 30 anos é a idade para você casar, ter seus filhos, arrumar emprego, conhecer a vida econômica, saber como é que a vida real é concreta. Mas você já tem essa vivência toda, com 30 anos você já é capaz de compreender uma ideia, compreender uma especulação sobre a vida. Então há uma certa sabedoria nisso.
de modo que a sequência de livros que você vai ler precisa atender um pouquinho isso, tem um certo respeito a esse sequenciamento de possibilidades de compreensão. Com relação a esse segundo problema, esse livro aqui não nos ajuda, porque o Mortimer Adler não está querendo resolver o segundo problema. Lembra dos 6 problemas? O que ler, em que sequência e como ler. O Mortimer Adler ajuda a resolver o primeiro pela lista que ele põe no final do livro, ajuda a resolver o terceiro, que é o próprio título do livro, como ler um livro. Mas ele não nos ajuda a resolver a sequência de livros, quer dizer, o que é que você lê antes e o que você lê depois. Embora esse segundo problema seja muito importante e seja também necessário que você o resolva. Está claro isso, pessoal? Perguntas, dúvidas? Considerações? Pois não, diga assim. Desculpe, eu falei primeiro. Então tá bom, de vez em quando eu faço isso, vocês aí me lembrem, tá? O primeiro tipo de livro que o cientista diz é o livro de divertimento, né, de entretenimento, o livro que você lê sem compromissos maiores, a não ser fazer um passeiozinho por uma história, se divertir um pouquinho. Esse é a maior parte das pessoas que eu conheço que leem assim. A minha família sempre foi de muita leitura, então eu sempre cresci cercado de livros por todos os lados. E a minha avó, a minha mãe, são todas leitoras compulsórias e muito compulsivas. E elas leem para se divertir. É isso que a minha avó e a minha mãe fazem. A minha avó já faleceu, né? A minha mãe lê para se divertir. E é engraçado que essa leitura ela é realmente viciante, né? Então, quando eu lembro da minha mãe, minha mãe está sentadinha numa poltrona lendo um livro. Durante toda a minha vida fomos rodeados de livros. Isso ajuda um pouco, né? Uma vez a Folha de São Paulo andou fazendo uma pesquisa para perguntar quem que lê no Brasil. Porque os livreiros, os editores, os professores reclamam que ninguém lê. Então, quem que lê? E aí, a melhor resposta de todas foi a do Pedro Hertz, que é o dono da Livraria Cultura em São Paulo, que disse assim, olha, lê quem tem pai e mãe que lê. Então, com isso ele disse uma coisa muito sábia, que é o ambiente familiar que, de alguma maneira, gera uma espécie de predisposição à leitura. Então, na minha família sempre foi assim, mas a minha mãe e minha avó, digamos assim, que eram as leitoras compulsivas, eram leitoras de entretenimento. Elas viam uns livros assim, um prazer extraordinário. Liam o tempo todo, liam o tempo todo. Minha mãe até hoje lê o tempo todo. E tem milhares de livros, tem uma biblioteca enorme, cara. E o segundo tipo de leitura não é mais a leitura para entretenimento, é a leitura para informação. O que é a leitura de informação? É o livro técnico fundamentalmente, né? O livro técnico fundamentalmente, que é o livro que te dá uma informação concreta sobre alguma coisa. Em que época do ano que a gente planta batata? Como que vai ser o tempo amanhã em Londrina, para eu saber que roupa que eu uso. Qual é o nome dos rios da margem esquerda do rio Amazonas. A leitura de informação se confunde historicamente com a leitura do jornal. O jornal é tipicamente a leitura de informação por excelência. É aquela leitura que te põe a par de coisas, de fatos objetivos. A leitura da informação é a leitura que você faz na internet, assim, quando você quer saber coisas que você não sabe. A leitura de informação é uma leitura que está o tempo todo em torno de nós, né? Está aí presente o tempo todo na nossa vida, e é cada vez mais fácil de obter. No entanto, não ou necessariamente a gente terá, por causa desse aumento de facilidade, aumento da leitura da informação, então as escolas ficam sonhando em ter computadores, não um computador por aluno. Eu tenho um monte de restrição a isso, eu tenho muita desconfiança dessas ideias. Por quê? Se eu puser um computador na frente de cada aluno na escola, o que eu vou ter? Eu vou ter alunos que terão acesso à informação mais fácil. Mas a informação que eu obtenho, por exemplo, na internet, não é exatamente igual a conhecimento. Na verdade, ela é apenas uma informação. Então, eu posso continuar o mesmo ignorante
que antes, escrevendo o A de ignorante com arroba, continuarei sendo igual ao mesmo ignorante, mesmo que eu escreva o A com arroba. Entenderam? Quer dizer, um ignorante com o A escrito com arroba é tão ignorante quanto o ignorante com o A sem arroba. Compreenderam a ideia? A leitura de informação não melhora, não traz cultura nenhuma. Ela é apenas uma maneira de eu acertar a roupa, de eu acertar o dia de plantar sei lá o que, couve, de eu entender um pouco melhor o mercado financeiro, de eu saber quanto é que foi a ação na bolsa, de eu saber com o que aconteceu ontem lá em Birmania, lá em Mianmar, né? Quer dizer, a leitura de informação não é necessariamente um meio de obter cultura. Ela é apenas um meio de você obter informações. E, portanto, o efeito que há do acesso maior às informações sobre a cultura de alguém é muito pequeno, quase que eu diria que é irrelevante. Tanto é que eu nunca vi gente tão burra como hoje, e todo mundo tem computador e passa o dia na internet. Então, houve quase que o efeito contrário, que há uma relação indireta. Quanto mais você internetiza o sujeito, mais burro ele fica. É um processo de burrificação crescente, associado com o aumento do acesso à informação. É dirigida, por exemplo, o que o Google botou lá na frente, né, na primeira linha, né, é o que o Google acha que é importante. Será que é a melhor informação sobre aquele assunto? É isso que ele está dizendo. Né? O professor está dizendo isso. Então, eu queria que vocês tirassem da cabeça de que o acesso exuberante a informações significa cultura. Não é o contrário. Pode significar exatamente o contrário, pode emburrecer você, pode emburrecer também, mas pode ser que seja esse o destino que a pessoa tenha. Então, é muito importante que vocês não confundam educação com informação. Porque... Então, essa fascinação que você tem pelo computador, então, se você for falar com pessoas aí que acham que tem a solução para a educação brasileira, ela diz assim, não, quantas vezes eu não vi isso assim, quer ver? É assim, veja que barbaridade, computador só tem na secretaria, na sala de aula, onde tem os alunos, é que devia ter computador. E não, só se pensa no computador para controlar a chamada. E essa é uma reclamação comum, você ouve essa interpretação por aí. No entanto, se for pensar bem, é uma interpretação que a gente tem que parar para considerar se tem realmente razão. Porque há uma confusão no início, que é achar que informação é a mesma coisa que cultura. Bom, se você acha que a escola é apenas um meio de encher a pessoa de informações, bom, aí tá bom. Mas se você acha que a escola tem alguma coisa a ver com a formação, então você está falando do terceiro tipo de leitura, a leitura que não é para entretenimento, a leitura que não é para informação, a leitura que é para formação. A leitura para formação é a leitura que, no fundo, nos interessa aqui. Então, de agora em diante, ninguém tem o direito de duvidar do que nós estamos chamando aqui de cultura. Cultura é o cultivo do espírito. Também ninguém tem o direito de duvidar do que nós estamos chamando aqui de educação. Educação é você entregar à pessoa o patamar mais alto. E também ninguém tem o direito de duvidar do que nós estamos chamando de cultura, do seu ponto de vista prático, que é o conteúdo daquele baú que está fechado. O livro é um baú fechado que nós temos que aprender a tirar o conteúdo. E, finalmente, ninguém tem o direito de duvidar de que a leitura de que nós estamos falando aqui é a leitura de formação e não a leitura de informação, e também não é a leitura de entretenimento. Essas duas aí, eu acho que há suficiente acesso, né, facilidade no mundo. Está ficando claro isso, pessoal? Então, a leitura de que nós estamos falando aqui é a leitura pela qual é possível incorporar mais cultura àquela criança, quando é um aluno, uma criança, um jovem, né? Ou qualquer pessoa, mas é uma leitura que permite que, ao abrir os baús e tirar o conteúdo, você enriqueça seu espírito. É isso que nós estamos falando.
desse tipo de leitura. É isso que nós estamos falando. Então, o Serpiange faz essa separação desses três tipos e nos ajuda muito a entender essas diferenças. Não é isso? Muito bem. Então, se vocês até agora estão de acordo, alguém tem alguma pergunta, dúvida, consideração? Professor, Pois não. é por isso que tem adolescentes, né, alunos no final do ensino médio, ele se identificou com um livro de literatura infantil. Por isso, então, por exemplo, é comum a gente ver na biblioteca da nossa escola, um adolescente que está no último ano do ensino médio e vai lá buscar Maria vai com as outras, por exemplo. Fora da idade. O chapeuzinho vermelho, ele está com 16 anos, né? É meio tarde, né? Por isso. É porque, de alguma maneira... Leitura que o senhor falou, entretenimento. Talvez seja porque ele esteja completamente desestruturado. Ele não tem acesso a um plano de leitura. Ele não é capaz de nem mesmo tomar a iniciativa de ler alguma coisa mais adequada à sua idade, né? Porque pelo menos isso eles fazem, né? Porque veja, na medida que você vai crescendo, né? Veja, entre uma pessoa de 80 anos e uma de 85 não tem nenhuma diferença. É a mesma coisa. Entre uma pessoa um homem de 50 e de 40 tem pouca diferença. Mas entre um adolescente de 16 e uma criança de 9 tem uma diferença incrível. Não é? Uma diferença incrível. Então a tendência dos adolescentes é rejeitarem coisas que eles julgam infantis. Rejeitam com toda clareza, assim. Não querem fazer parte daquele grupo de moleque, né? Daquele grupo de criança. Então, se tem adolescente lendo livro infantil nessa idade, é um problema aí, né? Importante, que faltou que alguém mudasse o cardápio da leitura, né? Que mudasse aquele cardápio, disse assim, olha, vamos ler isso aqui agora. Talvez os projetos de leitura que a gente faz no estejam, como estão sendo feitos os projetos de leitura nas escolas? Quem lê mais, quem lê melhor, quem tira do livro melhor, ou o que se lê não está se dando valor ao que se lê? Pois é, de fato eu não sei, a Ismênia, que lida com isso profissionalmente, né, está perguntando que talvez a culpa disso esteja no modo como você faz projeto de leitura. Olha, eu acho o seguinte, você não deve ler coisas antes da hora, a não ser em casos de especialismos. Há um folclore que o John Stuart Mill, que é um economista inglês, teria, com 6 anos, já teria lido 5 diálogos de Platão. Então eu queria dizer para vocês que isso provavelmente não é verdade. Ele pode ter tentado ver, mas não entendeu patavina. E não é alguma coisa que você deva fazer com seus filhos, fazer coisas desse tipo. Mas, em compensação, há sempre um truque índio nessa história, que é assim, você sempre deve propor para o seu filho uma dificuldade um pouco maior do que ele aparentemente está disposto a fazer. Então, se você quer que ele construa um esforço, você tem que exigir que ele se esforce um pouco mais. Então, me parece que o que deveria estar lastreando, né, balizando o esforço de construir projetos de leitura, é a ideia de que é sempre um pouquinho mais difícil do que aparentemente é ideal. Um pouquinho só. 10% mais difícil, que é para você exigir um pouco mais da pessoa. Agora, eu penso que esse assunto é um assunto muito de enorme responsabilidade. Eu acho que a tarefa de construir um cardápio de livros infantis é uma tarefa difícil e de enorme responsabilidade para você não botar na cabeça das crianças caraminholas. E a principal regra é não fique colocando na cabeça das crianças modismos. A escola não é para ensinar a ser ecologista, não é para ensinar a ser antitabagista. Não transforme o seu filho num pentelho chato que fica perseguindo os outros. A escola não foi feita para transformar o seu filho num chatinho. Eles já são chatinhos o suficiente por conta própria. Então, a escola não é para transformar o seu filho num pequeno militante de causas modistas.
A escola é para o seu filho entender as coisas que permanecem iguais durante a história da humanidade. Entender o problema da beleza, o problema da bondade, o problema da educação. Se você quer ensinar alguma coisa, ensine os seus filhos a tratarem bem as pessoas mais velhas, ensine os meninos a tratar melhor as mulheres, e não fiquem transformando os seus filhos num chatinhos ativistas de ecologia, de não sei o quê, não sei o quê. Escola não é para fabricar modismo. Escola é para permitir que o seu filho tenha uma chance, pelo menos na vida, de entrar em contato com aquelas coisas que são perenes, porque são aquelas coisas que representam características permanentes da humanidade. E não transformar a escola numa feira de modismos. Eu tenho uma menina lá, que é minha vizinha, que de vez em quando ela joga assim por baixo da minha porta um bilhetinho assim: você já separou o lixo hoje? Entendeu? Quer dizer, é uma menina encantadora, não tenho nenhum problema com ela, eu gosto dela, brinco com ela. Mas você não acha que é um saco eu ter que aturar uma menina de 12 anos, de 11 anos, que ela não tem a menor ideia de como é que ela conseguiu almoçar naquele dia, não tem a menor ideia da vida real, que transformou-se na minha auditora de lixo, minha auditora lixônica. Entendeu? Agora eu tenho uma auditora lixônica, que é uma criança que acha que tem uma obrigação de vir fiscalizar a minha vida. Eu fico imaginando se não virar bilhetes assim do tipo: você já beijou o seu cachorro hoje, né? Depois você não sei o quê. Fico imaginando a perspectiva tenebrosa da continuidade desses bilhetinhos, né? Imaginou onde é que isso pode parar? Deus me livre. Quer dizer, vocês compreendem que há um conceito de escola completamente deturpado nisso, que acham que escola é transformar aquela graça daquela minha vizinhazinha numa chata de galocha que fica fiscalizando a minha vida, do vizinho. Isso é projeto lá educacional que se apresenta, entendeu? Você compreende quanto é absurdo coisa dela, como não tem sentido nenhum. Quer dizer, eu acho melhor que ensinasse a menina a ler latim, seria uma coisa maravilhosa, um conhecimento magnífico, que ela carregaria para a vida inteira, do que transformá-la numa auditora, sei lá, da vida alheia, auditora de generalidades alheias. Compreendem o problema? Quer dizer, ela não inventou isso sozinha, seguramente foi a escola quem botou isso na cabeça dela. Transformou essa menina numa militante da chateação. Tá vendo? Você está querendo dizer que o aluno usa as crianças? Que o aluno? Você não deve transformar a criança em massa de manobra das suas ideologias e dos seus pequenos projetos. Então, se você é adepto de uma ideologia política qualquer, você não tem direito de pegar crianças inocentes e transformar essa criança numa massa de manobra disso. A criança não está à sua disposição, tem dó, isso é imoral, é errado, por todos os aspectos possíveis. A sua missão como professor, como pai, é você entregar para os seus filhos noções das melhores formas. Então, aprender boa educação não tem que ser na escola, é problema da família. Olha, vem cá, por acaso a avó de vocês era alguma delinquente ecológica? Alguém tem aqui uma avó que foi uma delinquente ecológica? Não, né? E a sua avó não precisou esperar ter a cadeira uma disciplina de ambientalismo na escola para não ter sido uma delinquente ecológica, porque a sua avó sabia, porque a mãe dela ensinou, que não é para estragar as coisas, não é para desperdiçar nada, não é para enporcalhar o meio ambiente. Isso não é uma coisa da educação familiar, não tem que transformar isso num assunto escolar. Basta que as pessoas ouçam o pai e a mãe, porque se você destrói isso, na medida, novamente voltamos ao assunto de ontem, né? Na medida em que você vai destruindo a possibilidade da família ser a base dessa relação, você tem que transformar o Estado nessa entidade aí que só consegue fazê-lo por caricatura e por malícia. Então, nada substituirá as regras de boa educação que você tem, que você recebe em casa, que você recebeu do seu pai. A sua mãe, algum pai, alguma mãe de vocês aqui ensinou vocês a serem delinquentes ecológicos, a destruir o meio ambiente, a perseguir os patis, a atropelar os cachorros?
Não, alguém foi ensinado a fazer isso? Não, pô. Então por que nós temos que transformar a escola? Enquanto a escola não torna-se cada vez incapaz de ensinar a crase, quanto na medida em que ela é crescentemente incapaz de ensinar a crasear, e fica então reivindicando não ter mais crase nenhuma, como solução para o problema da crase, mas ela fica metida a transformar a criança em chatinhos militantes, que passam a vida infernizando a vida dos vizinhos. Muito bem, tá? Então, pois não, André. Se você tem recomendado para crianças, para adolescentes, que tipo de leitura? Pois é, aí tem que ver exatamente a faixa etária, mas eu acho que a regra básica, tá? Eu não tenho uma lista, mas a regra básica é: pega aqueles livros que têm uma certa idade e que, portanto, sobraram, né? Foram resistindo à têmpera do tempo. Então, livro para adolescente típico, Moby Dick, livro para pré-adolescente típico, Sítio do Pica-Pau Amarelo, todas aquelas histórias lá são possíveis. Tá? Esses livros antigos, como, por exemplo, um exemplo, As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain, essas histórias todas aí são aventuras que têm uma conotação educacional, As Viagens de Gulliver. Então essas as histórias que você deve dar para o seu filho ler. Não é para ler histórias escabrosas, não se deve dar assunto escabroso sexual para a criança. Depois que faz 18 anos, vai ler o Marquês de Sade, mas você não deve incentivar a criança a ler o Marquês de Sade, porque aquilo lá é um pouco doentio, em última análise. Então é preciso ter cuidado com essas coisas para você não envenenar as crianças de um jeito, às vezes, irreparável. Eu sou absolutamente a favor da censura etária. Acho que censura etária tem toda a legitimidade do mundo. Acho que um adulto não pode ser impedido de ter acesso a qualquer coisa que seja, mas criança tem a dó. Quer dizer, não dá para você não ter censura etária nenhuma. Algumas coisas têm que ser feitas com cuidado. Como lidar com esse modismo de literatura infantil, dessa avalanche de livros que são jogados no comércio, na mídia em geral? Como a gente... É difícil. Eu tive filho pequeno também. Antes de comprar um livro assim para Clara, eu ficava folheando meia hora cada um. Eu acho que as histórias ditas de contos de fadas são sempre positivas. Tá? Sempre, todas elas. Pode pegar a Madame Segot, pode pegar os Irmãos Grimm. Todas essas histórias de contos de fadas são sempre positivas, porque elas são lições básicas sobre a vida do ser humano, que foram se mantendo mais ou menos estáveis durante a história. Então, em vez de pegar modismos, pegue as velhas histórias dos Irmãos Grimm, pegue as velhas histórias dos contos de fada. Essas histórias têm alguma coisa que as faz terem valor perene durante toda a história. Agora, esse é um problema muito grande e si só, que nós não vamos resolver até agora, não, porque eu não tenho uma lista. Tá? Pois não, Leonir. Nós tivemos no início do ano aquele projeto cheio de que a gente apresentou a Secretaria Municipal de Educação. Você passou para a gente uma lista. Eu não tenho aqui comigo agora. Só que aquele... Eu tenho até no computador. Se alguém quiser, pode estar procurando. Tá, pessoal, só cuidado, tá? Aquela lista lá é para professores, não é para alunos. Tá? É para professores. E são livros assim que são livros intermediários entre alunos e professores. E a ideia daquela lista era permitir que os professores fizessem um esforço em determinados livros que poderiam ser facilmente já entregues para os alunos mais velhos, digamos, para a turma com um pouco mais de idade assim. Mas é um problema importante, um problema seríssimo. Se você deixar esse assunto para o livro didático, você está perdido. Porque o livro didático, aqueles textos que vêm no livro didático, são todos ou medonhos e horrorosos. São textos com erros de português, são textos ligados a modismos, texto do Paulo Coelho, texto do Luiz Fernando Veríssimo. São todas falsificações da verdadeira cultura. Você tem que tomar um enorme cuidado com o texto que vem no livro didático que você recebe de presente da editora. É isso. E esses textos aí não são confiáveis. Então tem que tomar muito cuidado para não envenenar as crianças involuntariamente.
apenas, o assunto é muito maior do que a nossa possibilidade de resolvê-lo aqui. Eu só com isso quero dizer aqui aos colegas professores presentes que esse é um problema enorme e que é preciso ser lidado com ele de alguma maneira muito responsável. E que a gente não deve pressupô-lo pequeno e fazer de conta que ele não existe. É preciso parar para olhar para ele com maior atenção do mundo. Tá certo? Vamos em frente? Muito bem. Então, o primeiro problema é o que ler, o segundo problema é em que sequência ler, e o terceiro problema é como ler. Esse terceiro problema é o foco, né? O assunto deste livro aqui, escrito pelo Mortimer Adler. É um homem que viveu quase 100 anos, coincidentes com o século XX. Então ele nasceu em 1902, por aí, 1901, e morreu em 1999, por aí. Quer dizer, é alguém que viveu o século XX. E esse homem aqui passou a vida inteira tentando resolver esse problema nos Estados Unidos. Ele achava que o estudante universitário americano era incrivelmente analfabeto e ignorante. E que ele, então, imaginava que antes de qualquer tipo de ensino universitário, antes de qualquer espécie de aula, de qualquer que fosse o assunto, engenharia química, matemática, geologia, o que fosse, tanto faz, antes de mais nada, o aluno devia fazer um ano de educação liberal. Educação liberal é na definição do Mortimer Adler, é passar um ano estudando coisas que não servem para nada prático, a não ser para aumentar dramaticamente a sua cultura. Achava que antes de você estudar engenharia, tinha que ler Crime e Castigo e tinha que ler Vermelho e Negro. Porque senão você não é uma pessoa capaz de compreender a importância da engenharia na sua vida e no mundo. E ele conseguiu que o reitor da Universidade de Chicago fizesse a experiência lá na Universidade de Chicago, e isso foi implantado lá, existe até hoje, e em muitas universidades americanas existe essa possibilidade de você ir lá estudar, antes de qualquer outra coisa, vai estudar um assunto qualquer, você vai estudar Shakespeare, só Shakespeare. Para que serve isso? Para nada, você não vai poder exercer nenhuma profissão depois por causa disso. Mas você terá feito o passeio maravilhoso por todo o espectro das possibilidades da vida humana, todo o espectro de dores, potências e belezas e misérias, que é a obra de Shakespeare. Se você ler Shakespeare inteiro, abrindo cada cofrinho e tirando de dentro de cada uma joia, porque ler por entretenimento é bobagem, não faça isso, vai assistir novela que é melhor. Mas se você está querendo realmente entender Shakespeare, pegue livro a livro. São só 32, 33 livros. Você pega livro a livro e vai, olha, lê e abre a caixinha lá e pega aquela pérola para você. Depois que você tiver feito isso, você terá uma percepção sobre a natureza humana que poucas pessoas terão no mesmo grau que você. É feito um curso de psicologia completo, de cabo a rabo, melhor do que estudar 4 anos na universidade. Ou 5. Esse é o segredo da coisa, ser capaz de abrir o cofrinho e pegar o conteúdo para você. E ensinar a ler é ensinar a fazer isso. Tá? Ensinar a ler é ensinar a fazer isso. Então o Mortimer Adler dedicou a vida dele inteira para desenvolver métodos e atividades que pudessem propiciar que isso existisse. De certa maneira, eu estou fazendo a mesma coisa. Então, eu mantenho o programa de expedições pelo mundo da cultura em 4 cidades do Brasil, e mantenho grupos de trabalho com algumas pessoas, sendo o lugar mais importante aqui em Paranavaí, com pessoas ligadas ao CODEP. Temos, como a Leone contou para vocês, temos 2 grupos de trabalho, de pequenos grupos, um na sexta-feira à tarde e outro no sábado de manhã. Hoje, esse nosso encontro aqui é uma abertura excepcional do nosso grupo da sábado de manhã para compartilhar com mais pessoas essas ideias. Mas é o que eu consigo fazer, é muito pouquinho, mas é tudo que eu consigo fazer, e pelo menos por causa desse dado biográfico, a minha vida fica menos aborrecida. Né? Então, tem aí alguma compensação. Né? Mas o Mortimer Adler não fez só isso, ele passou toda a vida fazendo isso. E escreveu esse livro aqui não tem para comprar, infelizmente, sinto muito, ele está esgotado. Os sebos estão cobrando caríssimo, não compre no sebo.
mesmo porque ele tem alguns problemas grandes de tradução, tem defeitos grandes de tradução. E esse livro está sendo reeditado, corrigido, melhorado, por uma outra editora, com o meu prefácio, aliás, que imagina-se que esteja aí disponível no começo do ano. Já está meio pronto, mas o problema é que tem uma encrenca de direitos autorais aqui, então é por isso que não saiu ainda. Então, esse livro será reeditado e vocês devem, esse é um livro que qualquer pessoa ligada à educação tem de ter. Tá? É meio difícil você imaginar uma vida em que, sem esse livro aqui, quer dizer, uma vida de educador sem esse livro não é possível, não dá para fazer. E esse livro aqui, então, faz uma série de ensinamentos, traz uma série de ensinamentos para nos ensinar a ler. Então, a primeira coisa que a gente vai entender desse livro é o que está aqui nesse mapa que vocês receberam aí. Ah, tem um mapazinho aqui. Esse mapa não está no livro, vocês não encontrarão em lugar nenhum. Eu simplesmente peguei o livro e transformei, fui juntando os pedaços e montei o mapa. Tá? Juntei os pedaços e montei os mapas. A coisa mais interessante dessa montagem que eu fiz aqui é que ela nos dá uma ideia de que há duas famílias grandes de livros, de leituras, que são chamados de gêneros literários, e que também são divididos esses dois grandes gêneros em 7 outros grupos. 7. Por que isso é notável? Porque no meio da Idade Média, o tipo de ensino que se fazia na Idade Média chamava-se trivium e quadrivium. Havia 7 artes liberais. Os antigos diziam que uma pessoa, para aprender na vida o suficiente para viver, aquilo que você ensinava para uma criança que não tinha pretensões a continuar estudando, era chamado de trivium e quadrivium. O que é o trivium? Trivium são 3 artes ligadas à palavra. Trivium é gramática, retórica e lógica. Então, a gramática é aprender a escrever, a retórica, aprender a falar, a concatenar os raciocínios, e lógica, aprender a pensar. Então, essas são as 3 artes liberais ligadas à palavra. O nome desse trio é trivium, com M no final, trivium. E há um segundo conjunto de artes liberais chamada quadrivium, com D no meio, quadrivium, que são as artes ligadas aos números, que é aritmética, geometria, astronomia e música. Só que queria que vocês lembrassem de não tentar interpretar essas palavras que eu disse pelos critérios modernos, porque a astronomia para alguém na Idade Média não é o que é hoje. A astronomia é o sentido simbólico da posição dos astros, muito mais para a astrologia do que para a astronomia. E música não é no sentido de ensinar alguém a ser compositor, mas é música no sentido de entender a harmonia dos números. Tá? Então, todas essas 7 artes liberais têm um sentido oculto, no último, que você entrega para as crianças. Isso tudo tem um sentido oculto. Então, nós estávamos ontem à tarde no nosso grupo conversando sobre o número 5. O número 5 é o número da humanidade. O número 4, eu já disse para vocês hoje mesmo, é o número que nos dá a ideia de que tudo que existe no mundo concreto tem sempre 4 possibilidades. 4 estações, 4 elementos, 4 etc. E o que é o número 5? O número 5 é quando você pega essas 4 possibilidades e relaciona com uma unidade. Por exemplo, com Deus. Olha o número 5 aqui, ó. O número 5 está na nossa mão. A nossa mão é isso aqui. Eu tenho 4 possibilidades com os 4 dedos na horizontal, que são as possibilidades concretas do mundo, e tenho aqui em pé o ser humano, que está em pé. O ser humano é um ser vertical. Olha, o polegar fica em pé. O que o número 5 representa? O ser humano, que é o intermediário natural entre a Terra, que são esses 4 aqui, e entre Deus, que está em cima. O número 5 tem o sentido de explicar qual é a verdadeira natureza humana. Isso que significa o número 5. Todo o ensinamento da Idade Média era um ensinamento simbólico. Você explicava para as pessoas isso. O professor de matemática moderno só consegue entender o número 5 como sendo 4 mais 1 ou 6 menos 1, mas ele não consegue compreender
que há um sentido oculto nas coisas, nos números, por exemplo. E é isso que se fazia antigamente. Então, há uma coincidência impressionante aqui, que do mesmo modo que são 7 artes literais, eu também tenho aqui 7 tipos de livro. Tenho 7 livros, 3 e 4. E obedecendo também essa separação entre palavra e número, né? Palavra e número, mais ou menos obedecendo essa separação, que é uma das coincidências interessantes desse negócio. Então, o que o Mortimer Adler nos diz? Diz assim, que todas as coisas que a gente lê são divididas em 2 tipos de literatura. A literatura dita imaginativa e a literatura dita expositiva. O que é literatura imaginativa? É aquilo que nós chamamos de literatura de ficção. Aquelas coisas que são contadas ali não existem, são invenção da cabeça do autor. Enquanto que a literatura expositiva narra com fatos reais. Há uma tendência natural no nosso mundo contemporâneo, que é um mundo meio cientificista, de ficar achando que a literatura ficcional pode ser de alguma maneira inferior à outra, porque ela é inventada. Quando você lê um romance, aquilo que você está lendo ali não aconteceu de verdade. Há alguns romances que é verdade, aconteceu sim. Chama-se um romance que se chama em literatura de roman à clé. Então, se é a expressão francesa, roman à clé, é um romance em que você conta alguma coisa que aconteceu de verdade e você aí troca o nome das pessoas para parecer que é ficção. Isso sempre é uma garantia total e completa de você arrumar inimigos na vida. Pode ter certeza absoluta que isso sempre dá muito errado. Entendeu? Você contar um episódio da sua família, trocando os nomes dos santos, todo mundo vai descobrir rapidamente que você está falando do seu primo, do seu irmão, do seu marido. Entendeu? Não vai demorar um minuto para o pessoal descobrir. Então, essa coisa de escrever situações reais e fingir que elas são de mentira é uma maneira boa de arrumar inimigos para sempre. Quem fez isso foi o Thomas Mann, que escreveu um livro chamado Os Buddenbrook, uma família chamada Buddenbrook, que é a família dele lá em Lübeck, onde ele nasceu. Ele contou a história da família, exatamente como tinha acontecido, e trocou os nomes. Então, demorou 1 minuto e meio para todo mundo na Alemanha lembrar, não, esse aqui é o tio dele, esse aqui é o avô, esse que deu o desfalque aqui é não sei quem e tal. E o Thomas Mann foi, na prática, expulso da família. Foi expulso da família por causa do tal do livro Buddenbrook. Então, é uma coisa perigosa. O Émile Zola, um escritor francês, também, uma vez em um livro, descreveu lá um pintor que ele dizia que era um pintor competente, que era um pintor que não sabia pintar nada, mas que se metia a ser pintor porque era filho de rico, então podia ficar brincando de ser pintor. E o César, que era o descrito, né, nunca mais falou com o Zola. Rompeu relações com ele, nunca mais na vida trocaram uma palavra. Porque esse negócio de tentar falsificar uma coisa real sempre dá errado. Mas é claro, é óbvio que quando um escritor faz um livro de ficção, ele nunca inventa tudo do zero, ele aproveita coisas reais, né? Coisas da realidade, aproveita pedaços da realidade. Então eu sempre conto essa história para todo mundo, devo ter contado para vários de vocês lá, que uma vez o Inácio Loyola de Brandão estava dando uma palestra dizendo que como é que ele faz para escrever. Então ele anda em São Paulo de ônibus, só anda de ônibus, não anda de metrô, só de ônibus. E ele fica prestando atenção nas pessoas que estão em volta, assim, né, ouvindo o que elas dizem. E então, diz que ele estava num ônibus de São Paulo, tinha 2 mulheres no banco de trás discutindo se o certo é falar problema ou problema, né? Problema ou problema. Problema ou problema. E, então, estavam as duas discutindo. Não, o certo é problema. Não, o certo é problema. E aí, naquela discussão, até que uma falou para a outra assim, você é meu burro, tu não está vendo que tem 2? Tem os 2? Mas como tem os 2? É assim, problema é aqueles de casa. Criança doente, acabou o gás, falta de dinheiro e tal. E o que é problema? Aqueles da matemática. Entendeu? Não é uma história deliciosa essa?
É uma história maravilhosa e deliciosa. Quer dizer, o escritor é o sujeito que tem a capacidade de juntar histórias quebradas e fazer uma história geral, né? Mas que é importante entender que mesmo que você conclua que a ficção, né, a ficção vem de um conjunto de coisas que é montada, mesmo assim, a ficção tem uma verdade intrínseca. O Mário Vargas Llosa, que é esse escritor peruano, importantíssimo, escreveu um livro chamado A Verdade das Mentiras, dizendo com esse livro que tudo aquilo que está num romance é mentira, mas é verdade. Entendeu? Porque é mentira porque aquelas pessoas não existiram. O Bentinho e a Capitu nunca existiram. Há polêmica sobre quem traiu quem, se ela traiu ou não o marido. É uma polêmica ociosa, em última análise, porque nenhum dos dois existiram. É igual você ficar discutindo se o Pato Donald é inimigo do Tico e Teco. Né? É uma polêmica ociosa, essas pessoas não existem. No entanto, a história que é contada pelo Machado de Assis, a história que eles vivem, aquela situação que é vivida no romance, é uma situação que acontece todo mundo, todo dia com um monte de gente. Então, embora seja mentira, sob o ponto de vista daquelas pessoas ali, na prática, na realidade do assunto é verdade, entendeu? É a verdade das mentiras. Os grandes romances são tão verdadeiros, que a gente quase imagina que aquelas pessoas existem. E é por isso que, se você for capaz de ler os melhores romances do mundo, por isso que eu digo, em vez de ler a Sabrina e a Bianca, é melhor ler o Vermelho e Negro, porque o Vermelho e Negro conta uma história real, que é da pessoa ambiciosa, a Madame Bovary. Né? Quer dizer, a Madame Bovary quem é? A Madame Bovary é uma mulher que está infeliz com o casamento, porque ela é uma mocinha do interior, e ela não quer morar no interior, ela tem uma vida com grandes ambições, ela quer uma vida glamurosa, quer frequentar os salões. É a Madame Bovary. Então, um dia, está lá, mora com o pai dela, que é um viúvo, né, já de idade, e um dia aparece um médico lá para tratar do pai dela que tinha quebrado a perna. Aí ela resolve seduzir o médico, que era um solteirão, assim, um sujeito meio já com uma certa idade, porque ela via naquele médico a chance de tirá-la lá da roça onde ela morava, não queria morar naquela roça. Morava lá com o pai, lá no lugar, lá escondido. Aí ela casa com o médico, que é o doutor Bovary, né, a Bovary por casamento. E esse médico é o contrário do que ela sonha, porque ele é um sujeito bonachão, ele é um sujeito tranquilo, ele quer ficar cuidando de passarinho, não tem nenhuma ambição na vida. O negócio do médico é visitar os pacientes, voltar para casa, botar um chinelo, ficar cuidando da casa, não quer nada. Ele é mais ou menos alguém que está feliz com aquela vida. E a Emma Bovary fica desesperada porque aquele homem está muito abaixo das expectativas que ela tem da vida. Isso não é uma situação real, concreta? Vocês, mulheres aqui, nunca sentiram que o seu marido, o seu namorado, está abaixo das suas expectativas? Mas é claro que deve ter sentido o tempo todo. Coisa mais normal. Não é? A coisa mais normal do mundo é uma mulher se sentir assim. E a Emma Bovary, então, ela tem uma enorme dificuldade com aquilo. Então, um dia, o marido que tratou lá de um nobre, eles são convidados para uma festa num castelo lá de um duque, e ela chega naquela festa, aquelas carruagens, aqueles vestidos maravilhosos, aquelas lâmpadas, aquelas luzes, aquele champanhe, aqueles copos de cristal, era tudo que ela queria. Para tornar as coisas muito mais emocionantes, ela é tirada para dançar pelo dono da casa. Então tem aquele momento de glória, dançando sozinha, né, uma valsa naqueles salões, e tudo que a Madame Bovary quer é aquela vida. E é tudo que o Charles Bovary é incapaz de dar para ela. Porque, de fato, ele trata-se quase assim de um sujeito, você pode imaginar assim, de mais anti-ambição. Quer dizer, o homem mais acomodado e mais conformado com a vida não pode ter. E ela é a mulher mais ambiciosa que você possa imaginar. E, por causa desse contraste, não vou contar o resto da história, porque vocês vão acabar lendo o livro.
Né? Tenho a impressão que vai esgotar a Madame Bovary em Paranavaí hoje nas livrarias. Né? Muito bem. Então, a Madame... Eu só preciso alertar-os que essa história acaba muito mal. Né? Tá? A história acaba muito, muito, muito mal. E ela, então, está com o seu coração dividido entre um desprezo que ela tem e uma desconsideração que ela tem para com a situação real que ela vive e um desejo quase descontrolado de ter uma vida que ela não tem. O que este livro nos conta nos ajuda a entender essas situações que todo mundo vive, real, que todo mundo vive, de estar nesta tensão entre aquilo que você é e que você não quer, e entre aquilo que você quer ser, mas você não tem. Essa tensão natural da vida é uma das coisas mais comuns, e se alguém aqui nunca se sentiu assim, tem algum problema com você. Tá? Se você nunca se sentiu assim, você está sofrendo de uma doença gravíssima, que é a falta de sinceridade com você mesmo. Porque mentir para mim que você não se sentiu assim é normal, né? Não tem importância nenhuma, mas mentir para você, você não deve. A gente tem, às vezes, recessões contra os nossos pais dessa natureza, contra o nosso emprego dessa natureza, contra o nosso cônjuge, né? Marido e mulher dessa natureza. A gente vive com vivendo situações assim. Quer dizer, a Madame Bovary existiu? Não. O Charles Bovary existiu? Não. Mas eles são apenas criaturas inventadas por um romancista de talento, que é o Flaubert, para nos falar da nossa própria vida. Daí que essas mentiras são, na verdade, verdades. Portanto, nós estamos proibidos de hoje em diante de ficar achando que literatura de ficção, só porque é literatura de ficção, possa ser inferior a qualquer outro tipo de literatura. Não é tão importante quanto. Por isso que do lado esquerdo você tem aí essa família de obras imaginativas, que é aquilo que se chama no jornal e na revista ficção. Tá? Mas o nome imaginativo é uma expressão inventada pelo Mortimer Adler. Imaginativo é ficção. A ficção divide-se basicamente em 3 tipos de ficção. A primeira é a prosa. A prosa é esse texto contínuo, né? É a narração. O segundo é o teatro. E o terceiro é o verso, ou poesia, como quiser chamar. São os 3 itens centrais nisso. É claro que na prática essas coisas às vezes vêm misturadas. Você pega, por exemplo, esses dias eu estive apresentando lá em Curitiba o Fausto de Goethe. O Fausto é uma peça que é rimada, portanto tem verso, e tem momentos que não tem verso, que é narrativa. Então, na prática, há sempre fórmulas que são misturadas, né? Mas isso não quer dizer que não tenha sentido a gente falar dos 3 modos, porque, no fundo, nós não podemos confundir coisas acidentais com coisas essenciais. Então, ainda mais porque tem um certo tipo de escritor que passa a vida inteira se especializando em ficar inventando fórmula mista só para poder desmentir a teoria. Quer dizer, não é o cúmulo da futilidade você imaginar que alguém faz uma obra só para ficar implicando com as classificações para mostrar que elas não funcionam? É completamente sem sentido, né? Não tem cabimento nenhum, é sem sentido. Então não há nenhum mal em você partir desta tripartição. A literatura de ficção, que é imaginativa, ela é composta de prosa, que são os livros comuns, composta de teatro e de verso, poesia. Às vezes as coisas estão misturadas. O que caracteriza, o que unifica esses 3 aqui? Unifica que as coisas narradas aí não são verdadeiras, elas são obras da imaginação do autor, que, no entanto, tem aí uma ligação com a verdade, porque são situações em que qualquer um de nós poderia estar metido. Quando você não consegue imaginar a sua vida naquela história, é porque a história está mal contada. Porque qualquer escritor de talento sempre irá produzir situações na qual você se identifica. E aí daí nasce a primeira regra para ler ficção. Dessa afirmação que eu fiz, nasce a seguinte regra. A primeira maneira e indispensável providência para você entender qualquer livro de ficção
é você fazer de conta que tudo que está ali é verdade. Quando é impossível fazer isso, porque é tão absurda a situação, aí o livro está errado. Mas se você consegue se imaginar naquilo, você tem que fazer de conta que a Madame Bovary de fato existe, imaginá-la, tecnicamente, como é que você faz isso? Tente imaginar a história montando um filme. Quando você lê o romance, vá na sua cabeça construindo cenas, como se você fosse o diretor ou diretora de um filme, e estivesse transformando aquela história num filme. E faça de conta que a Madame Bovary de verdade existe, que o Ulisses existe, que o Dr. Fausto de fato existiu, que a Capitu e o Bentinho estão enterrados no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, entenderam? Que o vampiro de Curitiba mora na esquina da rua Boazinho do Amaral com a rua Amitas e Barros. Você tem que fazer de conta que, de fato, tudo que você está lendo ficcionalmente existe. Se você ficar encrencando com a verossimilhança, quer dizer, isso é problema sempre de engenheiro, né? Engenheiro que tem a tendência a ser assim. Entendeu? O sujeito está vendo um filme, ele fala assim, está assistindo o filme, né? Então tem um casal conversando numa sala. Aí o casal fala assim, bom, então vamos. Daí, na seguinte cena, o casal está dentro de um avião, indo para Hong Kong. Então o cara fala assim, possível? Há 30 segundos eles estavam ali na sala e agora eles estão no avião para Hong Kong? Mas como é que pode uma coisa dessa? Entendeu? Isso é restrição analfabeta de engenheiro, aquele engenheiro de natureza, assim, entendeu? Porque o sujeito não consegue compreender aquela mentira, ele não vive a mentira. Se você não é capaz de viver aquela mentira como se fosse verdade, você está condenado no final da sua vida a só ser capaz de ler manual de eletrodoméstico. Entendeu? Então, a sua vida, sob esse ponto de vista, vai ficar uma bela porcaria, porque você só vai conseguir ler manual de enceradeira. Ponha na tomada, aperta o botão. Ah, pois não, Inês? Eu me lembro de você mesmo ter comentado que é muito importante a leitura de muita ficção, para inclusive, eu acho porque você vai descobrindo, né, os tesouros, as pernas, isso te dá um enriquecimento, um embasamento para que você possa ler leituras de ensaios ou coisas científicas e não ficção. Por quê? Porque o problema o que a Inês está dizendo é uma coisa muito importante, que é o seguinte, e é também a base da educação infantil, infanto-juvenil. É assim, existe na vida dois tipos de conhecimento. Existe um conhecimento que vamos chamar agora de conhecimento positivo. O que é conhecimento positivo? O conhecimento positivo é um conhecimento das coisas concretas, entender? Entender como é que toma água, entender como é que escova os dentes, entender como é que estão as relações entre os sexos, entender como é que se forma a família, como é que é a vida econômica. Então, a diferença entre um cheque e uma duplicata, entendeu? Entender como é que a carta chega na sua casa. Tem umas noções básicas da vida concreta que você tem que ter para você poder entender o mundo. E você vai aprendendo com o tempo, não é isso? Há um outro tipo de conhecimento que não é positivo como esse, é um conhecimento especulativo. Quando você se mete a fazer uma tese, um trabalho de mestrado, um trabalho de doutorado, uma pesquisa científica, então você está se metendo num mundo de conjecturas. Por exemplo, você está querendo imaginar o seguinte, será que existe alguma ligação entre o tipo de colonização do Paraná e o tipo de agricultura que nós fazemos aqui? Vou dar apenas um exemplo que me apareceu na cabeça, assim, nem é o melhor, seguramente. Então eu vou fazer o quê? Eu vou imaginar se isso é verdade. Eu vou fazer uma série de investigações especulativas para tentar chegar a uma conclusão. Mas para você poder fazer isso com competência, porque veja que coisa ousada que é fazer isso, né? Você tentar buscar um ingrediente do mundo concreto, entendê-lo. Para você poder fazer isso, você tem que ter uma ideia de como a vida mais ou menos funciona realmente, concretamente. Quer dizer, é preciso ter uma certa ideia da realidade para não fazer como o bêbado que fica procurando a chave embaixo da lâmpada, porque é onde tem luz. E aí, quando ele perdeu a chave na outra esquina.
Né? Então, o problema dessa... o que eu quero dizer mais ou menos é o seguinte: ninguém devia ser autorizado a ser juiz trabalhista se não tivesse tido empregados antes. Entenderam o que eu quero dizer? Quer dizer, estou dando um exemplo assim. Se quer ser juiz trabalhista, muito bem. O senhor conhece a relação trabalhador-empregado? Ah, nunca não. Quando tinha 22 anos, eu saí da faculdade e fiz concurso para juiz. Então eu sou um juiz até hoje. Então o senhor não tem ideia de como é que é ter empregado em casa. Não. Então o senhor não pode ser juiz trabalhista. Porque como é que você vai botar alguém para lidar com assuntos de natureza axiológica, de valor, se o sujeito não tem a menor ideia de como é a vida real de uma ligação entre patrão e empregado? Então, a gente não deve nunca se meter na vida a veleidades especulativas, a não ser, claro, que você seja um gênio, mas aí tem que saber se você é aquele um em 20 milhões, né? Então, a não ser que, se você for uma pessoa normal, como de modo geral nós somos normais, quer dizer, há uma situação que antecede a vida especulativa, que é aquela de compreender os esquemas humanos. Porque a vida humana ela tem um conjunto de esquemas possíveis. E esses esquemas possíveis são os esquemas que estão nos livros. É por isso que você encontra vários livros que falam do mesmo assunto. Por quê? Porque o que é um clássico? Né? Vamos falar o que é um clássico. O que é um clássico? Clássico é aquele livro que, pela primeira vez na história dos livros, foi capaz de sintetizar numa história uma situação humana que ninguém tinha conseguido ainda sintetizar. Como aquela síntese passou a ter ser um marco daquele assunto, então aquele livro especificamente vai gerar uma herança, né? Vai gerar uma descendência de outros livros que vão tentar contar a mesma história de outro jeito. É por isso que, se você entrar numa locadora de filmes, e se você se desse ao trabalho de ver todos os filmes ali dentro, você iria conseguir dividir todos os filmes só em 50 famílias. Porque, no fundo, as histórias se repetem. Por exemplo, tem aquela história do fulano que era campeão de não sei o quê, daí sofreu um acidente e ficou tetraplégico, e aí então ele luta para poder conseguir ainda ser campeão de alguma coisa, apesar de ser paraplégico. Né? Ele deixa de ser campeão de basquete e vai ser campeão de não sei o quê, de futebol de botão, sei lá. Tá? A outra história é o fulano que tem um sonho de fazer uma peça de teatro, um filme, mas ele nunca consegue dinheiro, então ele fica lutando até que um dia ele consegue. Outro sonho é do fulano apaixonado pela namorada do amigo, ou a mulher apaixonada pelo cunhado, enfim, aquele sonho da paixão proibida. Aí outro esquema, você vai vendo, se você tivéssemos tempo aqui, a gente escreveria aqui num quadro negro os 60 ou 70 esquemas básicos em torno do qual todos os livros funcionam. Não é isso? Então, o que acontece quando você está querendo construir uma cultura para você? A primeira coisa necessária é que você tenha uma visibilidade desse espectro de possibilidades humanas. Quer dizer, essas possibilidades humanas que estão nos livros, nas músicas, que estão nos filmes, que estão nas peças, essa possibilidade esse conjunto de possibilidades humanas tem de ser minimamente dominado por você. É por isso que o início de qualquer processo educacional é sempre contar história. É por isso que, se você quer fazer uma coisa só pelo seu filho, conte para ele um mar de histórias, conte para ele histórias sem fim. Porque toda vez que uma criança ouve uma história, ela apreende, ela toma posse de mais um aspecto da possibilidade humana que ela antes não sabia que tinha. E essa é a razão pela qual eles são capazes de ver o mesmo filme 20 vezes. Quantas vezes você aguenta ver um filme? 2, 3, tal. Mas criança assiste Mowgli 20 vezes, assiste lá o Rei Leão 30 vezes. E por que eles assistem 20 vezes o mesmo filme? Porque cada vez que eles assistem, eles vão percebendo melhor aquela possibilidade humana que está ali presente e implícita naquilo. Então, a base de qualquer processo educacional, antes de qualquer coisa,
é a ouvir histórias. Crianças são loucas por histórias, porque as histórias são aquilo que eu contei para vocês, são uma aceleração da maturidade. Porque você recebe, antes de ter que fazer o aprendizado sozinho, você recebe aquele conteúdo que é incorporado à sua vida e que veio de um outro lugar. Todas as histórias de fada, todas aquelas histórias de bichos, no tempo que os bichos falavam, todas aquelas fábulas, La Fontaine, todo mundo, todas essas fábulas são conteúdos das possibilidades humanas que a criança tem que aprender. Aprender a noção de que há injustiça. Não tem aquela fábula do lobo e do carneiro? O lobo queria comer o carneiro, mas não tinha, era um lobo que estava precisando de uma desculpa para fazer isso. Ele não podia simplesmente vir e comer o carneiro, achava isso falta de educação. Então ele precisava acusar o carneiro de algum crime para poder justificar o assassinato do carneiro. Então ele chegou para o cara e falou: você ofendeu o meu irmão, um dos meus irmãos. Mas quando? Semana passada eu estava viajando, não fui eu. Aí eu falei: tá bom. Então vamos lá. Então, você está bebendo, está sujando a minha água, os dois estão bebendo água. Só que o carneiro estava mais para baixo, né? Falou assim: não, mas como eu posso sujar a sua água se você está mais montante do rio do que eu? Quem está sujando a minha água é você. Então não é isso, né? Aí o lobo falou: eu não gosto de você, comeu o carneiro. Qual é o sentido de uma história como essa? É você explicar para uma criança pequena que um fato da vida é a injustiça. E que você pode se dar muito mal, mesmo tendo toda a razão. E que não será porque você tem razão que você não vai ser comido pelo lobo. Isso não é uma possibilidade real humana? Quantas vezes na sua vida você não foi injustiçado? Qualquer pessoa foi injustiçada muitas vezes. E você não tendo nenhuma culpa e nenhum demérito, no entanto, a vida tem justiça. E como é que você faz para explicar isso para uma criança? Não adianta você mandar ler um tratado das virtudes e vícios humanos. Entendeu? Não é para fazer isso. Você tem que contar uma historinha que, alegoricamente, conta essa realidade sobre a vida para uma criança entender que isso é um fato da vida e um fato com o qual você há de conviver, quer queiramos, quer não, porque há um componente assassino, um componente homicida na vida humana. E esse componente homicida não consigo estipar da vida. É mais ou menos permanente, intrínseco à própria ideia da vida. Entenderam porque tudo começa com história? Porque a história conta para você esse conjunto de possibilidades humanas. A história te conta essas verdades sobre a vida. É por isso que o Mário Vargas Llosa está coberto de razão quando fala em A Verdade das Mentiras. Mas os livros de ficção, que são esses três tipos aqui à esquerda, não são os únicos livros que existem. Do lado direito, você tem a família dos livros expositivos. Os livros expositivos são aqueles que, diferentemente dos primeiros, não estão querendo simplesmente, não tratam de uma história inventada, eles tratam de alguma coisa que é factual. Ou pretensamente factual. Os livros de expositivos se dividem, por sua vez, em duas famílias. A primeira é livros práticos. Quem é que me dá um exemplo de um livro expositivo prático? Livro de receita. Todos os livros técnicos que puder imaginar, como técnicas de jardinagem, como construir uma horta, né? É isso, né? Como construir, como conquistar todas as mulheres sem fazer esforço. Né? Não tem um livro assim, tem um livro com esse lá. Né? Como despertar o seu guerreiro interno. Meu Deus do céu. Entendeu? Quer dizer, aqui no Brasil tem umas coisas impressionantes. Né? Como aqui ninguém fala a verdade, então, para você não dizer que o sujeito é analfabeto, você diz que ele tem coeficiente emocional, né? Inteligência emocional. Então, quando você tem vergonha de dizer que o sujeito é burro, você fala assim: você tem inteligência emocional. Tá? Para não dizer que você é um bobalhão, diz que você é o guerreiro de luz. Para você ter coragem de dizer
Em vez de dizer, você é um bobalhão. Aí, em vez de falar isso, você fala, você é um guerreiro da luz. Né? Bom, mas isso é outro assunto, não tem nada a ver com a conversa nesse momento aqui. Né? Mas tudo que é prática é tudo aquilo que pretende que você faça alguma coisa concreta com o que o livro diz. Aprender alguma coisa sobre coisas práticas, bricolagem, todos os manuais de alguma coisa. Esse livro aqui, ó, que é um exemplo de um livro prático. E esse livro aqui é um exemplo de um livro expositivo prático. Esse aqui, ó. É claro que nenhum livro é puramente prático. Dentro desse livro aqui existem muitas e muitas páginas de filosofia sobre leitura, filosofia de educação, mas o objetivo desse livro não foi fazer uma especulação sobre educação. O objetivo era ensinar qualquer pessoa que o compre a ler. Então, esse aqui é um livro que, julgado pelo seu objetivo, é um livro de natureza prática. Como fazer sushi? É um livro prático. É isso? Eu estou escrevendo um livro chamado A Pequena Grande Arte do Arroz Casado para Homens Descasados. Que sério, é um livro prático. Porque eu aprendi o seguinte, que impressiona muito as mulheres saber cozinhar alguma coisa. Mas como cozinhar é um negócio difícil, então você tem que ter um troço que você cozinha que tapeia bem. Entendeu? Que dá para dar uma tapeada. E isso que tapeia bem é o tal do arroz casado, que é misturar arroz com alguma coisa. Então você vai misturando com... eu já fiz mais de 50 receitas. Mistura com carne, com frango, com azeitona, com cogumelo, com bacalhau, com tudo. Então é assim, a pequena grande arte do arroz casado para homens descasados, obviamente com interesses mais baixos e indiretos, você possa imaginar que é de impressionar as mulheres. Mas há uma certa legitimidade disso. Admitamos que há coisas piores no mundo, né? Pode pegar mal. Nenhuma mulher não vai deixar de se impressionar com um homem que se esforça para fazer o almoço. Mas aqui a mulher é meio natural, mas o homem não. O homem, entendeu? Um homem que se esforça para fazer o jantar e faz umas coisas erradas, entendeu? Isso é um mérito imenso. Não tem mulher que não se impressione com isso. Podem acreditar em mim, tá? Tá vendo? Portanto, é uma técnica de sedução, em última análise, mais do que um livro de culinária, um livro de sedução. Bom, pessoal, mas voltando ao assunto aqui, entenderam que é um livro expositivo prático? O livro expositivo prático é um livro que ensina você a fazer alguma coisa concreta, prática, com o principal objetivo. Se ele tem um pedaço de especulação, não tem importância, tá? A especulação faz parte, mas o objetivo final é esse. Técnicas de jardinagem. Como fazer bonsais. Quando você compra um livro sobre bonsais, você quer apenas fazer bonsais. Se o livro te ensinar a fazer isso, muito bem. Há uma espécie de legitimidade na coisa prática. As pessoas tendem a confundir isso. Hoje, o que me vem falar comigo, por exemplo, reclamações sobre médicos. Eu acho tão engraçado isso. Peraí. Quando você vai ao médico, o único objetivo central da sua ida ao médico é que o médico resolva um problema da sua saúde. Então, vir para mim reclamar que os médicos são antipáticos, grosseiros, não sei o quê, insensíveis, é completamente secundário, porque a não ser que você vá ao médico para casar com o médico, pode ser o caso também. Se o seu objetivo é romântico, então é claro que ser antipático é um problema sério. Mas vocês, entre um médico antipático, grosseirão e incompetente, que salva a sua vida, e um médico simpático e incompetente, qual que você prefere? Então, aqui, de vez em quando, nós não entendemos bem essa diferença. Quer dizer, o objetivo do médico é arrumar a sua saúde. Se ele é um sujeito feio, chato, esquisito, tanto faz. Né? Agora, é claro que se a questão é casar com ele, aí é outro assunto. Mudamos de assunto. Né? Então, o mundo do livro prático é esse aí. E do lado do mundo prático, você tem o mundo do livro teórico. O mundo do livro teórico é aquele livro que não tem pretensões de ensinar alguma coisa a você concreta, prática, não é isso? Ele, no entanto, especula sobre determinados aspectos de um problema. É esse livro que nós chamaríamos de literatura filosófica científica, que é aquele livro
que tenta interpretar alguma coisa da vida, alguma coisa do mundo, e faz então uma especulação, faz um estudo tentando ver se descobre alguma coisa útil sobre aquilo. Bem do lado esquerdo, nessa categoria, estão os livros de história. Os livros de história não são livros ficcionais. Mesmo que você me diga que uma parte da história pode ser inventada pelo historiador, o Romário Martins, que é o nosso historiador paranaense mais importante, é acusado frequentemente de ter inventado uma parte da história do Paraná. Eu não sei se inventou, mas eu não sei mesmo, sinceramente não sei. Mas, ao mesmo tempo que eu não sei, por outro lado, eu garanto a vocês que ninguém consegue inventar a história inteira. A mesma coisa, o mesmo raciocínio aplica-se às biografias, porque biografias, seja a autobiografia ou a biografia de uma outra pessoa, são livros de história, não são livros de ficção. Eles dirão assim, pô, mas o sujeito que escreveu sua autobiografia só vai falar das coisas bonitas. É possível que um autobiógrafo tenha uma certa tendência a esconder os aspectos mais sombrios da sua existência. Mas, por outro lado, ninguém consegue mentir sobre si próprio o tempo todo. Em dado momento você vai ter que falar a verdade, não é para mentir todo o tempo. Então, livros de biografia de fulano, ciclano, beltrano, ou de autobiografia, que é a biografia da própria pessoa, são, tecnicamente, livros de história, não são livros de ficção. Agora, há uma razão que vocês espertamente já desconfiaram. Por que os livros de história são os que estão mais à esquerda dessa categoria aqui de livros teóricos? Porque, de certo modo, os livros de história se parecem um pouquinho com livros de ficção. Porque há a narração de um conjunto de acontecimentos que se dá no tempo. Então, como os livros de história também tendem a fazer uma narração, há um certo parentesco formal, apenas na forma, não no conteúdo, entre os livros de história, que são pretensamente livros científicos, e são feitos para narrar com a maior objetividade como as coisas de fato aconteceram, e os livros de ficção, em que o autor aí tem total liberdade de inventar o que quiser. É por essa razão que na distribuição aqui há uma proximidade entre os livros de história e os livros o verso. E aí você tem, em seguida, na segunda categoria, os livros chamados livros de ciência, que são todos aqueles que estabelecem teses e procuram comprovar determinadas teses sobre determinado assunto. Esse é aquele, digamos, aquilo que nós chamaríamos do trabalho acadêmico por excelência. Então, quando você vai para a universidade fazer um mestrado, um doutorado, sobretudo um doutorado, espera-se que o doutorado seja a descoberta de algo novo. Então, você diz assim, eu vou agora descobrir que há uma ligação entre a população que povoou o Paranavaí e os atos do governo do Getúlio Vargas. A ligação que há entre atos governamentais de Getúlio Vargas e atos de povoação de Paranavaí. Eu tenho que provar isso, eu estou estabelecendo como uma hipótese. Depois de 2, 3 anos de esforço, eu vou apresentar o trabalho e vou dizer, olha, por causa disso, considerando isso, então de fato há uma ligação. Foi tal lei, tal ato administrativo que fez com que começasse a imigração para Paranavaí. Eu não estou dizendo que tem, tá, pessoal? Eu estou só aqui pensando alto, tá? Dando apenas exemplos. É o primeiro exemplo que apareceu na minha cabeça. Um livro de ciência é um livro, portanto, que não inventa nada, é um livro que fala de alguma coisa concreta, real e objetiva, e que é do grupo de obras expositivas. Ao lado da ciência, você tem os livros de filosofia. A classificação, a diferença de ciência e filosofia é problemática, porque, rigorosamente falando, a ciência é apenas um capítulo da filosofia. E esse capítulo da filosofia é um capítulo muito especial, porque a ciência é uma maneira limitada de olhar para a realidade, quando a filosofia é uma maneira ampla de olhar para a realidade. Mas os livros de filosofia são livros expositivos também. Eles não querem que você faça nada, alguns querem, né?
há um pedaço da filosofia chamada moral que tem um componente de né, incentivo a fazer alguma coisa. Mas, de modo geral, os livros de filosofia são descrições de aspectos da totalidade do real que nos ajudam a entender o mundo. Essa história, essa é a essência de um livro de filosofia. E, por último, tem um tipo de livro que aqui está chamado de tradição, que eu chamei de tradição, que é o livro que nos conta, que lida com fatos revelados, que não são ficcionais, que não são de autoria humana, mas quando está escrito na Bíblia lá, quando há na Bíblia informações sobre o mundo, sobre a realidade que nos foi contada por Deus, esse tipo de literatura, chamada Bíblia, por exemplo, não cabe em nenhum dos outros nas outras caixas. Não é prosa, não é ficcional, porque não é imaginativo, na verdade é a palavra de Deus, da divindade, não é história, né? Tem componentes práticos, mas não é para isso que serve, não é ciência, não é filosofia, porque não é humano, portanto pertence a uma categoria à parte chamada tradição. E essas são as 7 possibilidades, fundamentalmente nessa classificação. Há classificações alternativas, de se conseguir fazer nessas 7 possibilidades uma compreensão da totalidade das obras escritas. Cada tipo de coisa dessa exige uma maneira diferente de ler. Eu queria me propor para o grupo que nós fizéssemos a segunda parte dessa conversa no próximo sábado da minha próxima vida. Que tal? Tá? Porque nós não vamos ter tempo de terminar. Hoje faltam uns 5 minutos para a gente terminar a nossa manhã. Eu não queria atrapalhar a vida de vocês. Então, no próximo mês, quanto é que é a data mesmo? Aqui, ó. Vai ser 23 de novembro, tá? No dia 23 de novembro, nesse mesmo local, na mesma hora, vocês não esquecem de trazer esse documento, por favor, e nós continuamos essa conversa entendendo mais profundamente isso e olhando agora com um pouco mais devagar para cada tipo de modalidade de leitura. Então, que a gente fizesse assim. Então, eu queria, apenas para resumir a ópera, para a gente não sair daqui sem um resumo mínimo, que vocês lembrassem, número 1, que cultura aqui não é beletrismo, não é cultura geral sobre coisas, cultura é aquilo que o velho Cícero dizia, é um processo de cultivar, de manter vivo o espírito. Então, aquilo que nós chamamos de bem cultural é o tesouro que está dentro das embalagens. As embalagens que são de todos os tipos. Há embalagens que são musicais, embalagens que são arquitetônicas, embalagens que são a palavra escrita. Pois não, Deus. Eu queria só, assim, eu acho legal quando você coloca a questão da função ali de uma prosa até a tradição em relação à verdade. Mas só que nós temos 20 minutos para fazer isso. Vocês que sabem, porque eu não tenho problema, mas daria para continuar um pouquinho mais. Então, se o similar paralelo e a gente começa a ler com toda sem pressão nenhuma, vamos aprender melhor, a gente começa desse ponto, tá? E então, apenas para resumir a ópera, finalmente, né, o que nós estamos interessados em fazer aqui é abrir a chave dos baús literários, aqueles que são feitos pela palavra. Haveria também muita utilidade em entender melhor música, entender melhor pintura, entender melhor arquitetura, mas essas coisas não estão na ordem do dia, porque nós elegemos aqui, por causa do casamento que há desse nossa atividade aqui com as expedições pelo mundo da cultura, elegemos a palavra escrita como sendo o principal veículo de obtenção de cultura. Então, o que a gente fez hoje nessas 4 horas foi um conjunto de provocações para que vocês possam considerar aspectos novos do assunto leitura, obtenção de cultura, enfim, do assunto central da vida profissional de vocês, porque imagino que a maior parte de vocês aqui sejam professores, em última análise. Não estamos falando aqui da própria vida que vocês têm. Era essa a ideia, né? Então, combinamos que daqui a um mês, mais ou menos, nós vamos ter mais uma sessão no sábado de manhã, em que nós vamos começar desse ponto, vamos pegar esse ponto que ele muito bem mencionou como sendo muito importante, que é compreender o sentido de haver essa escala aqui, que isso não é uma coisa aleatória, tem um sentido oculto, e esse sentido oculto vai ser contado para vocês aqui. Aí nós vamos entender um pouquinho mais questões práticas de leitura.